Ouça a pergunta do Felipe. Doutora, acho que tenho uma tendência a me sabotar ou sei lá o quê, porque amo a minha esposa, ela é muito boa, mas não consigo deixar de traí-la. E se ela descobrir, acho que vou perdê-la. O que faço? Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este programa Doutora Beth Esclarece. A pergunta do Felipe nos faz pensar em várias possibilidades, então vamos lá. É claro que as pessoas podem trair o seu parceiro por mais variados motivos, porque tem um impulso, uma libido enorme, não dão conta, tem dependência de sexo, porque pessoas são vaidosas e querem se sentir muito desejadas e populares e capazes de conquistar pessoas e capazes de levar pessoas para a cama. Então, existem muitos motivos aí. A gente vai falar mais especificamente da questão dele, pegando um outro aspecto, que é o calcanhar de Aquiles da psique humana, que é o lado sombrio. Já disse aí no outro vídeo que todos nós temos um lado sombra. Tem um lado que tá aqui fora, que todo mundo enxerga, que a gente vê, mas também tem um lado sombra, ou seja, um lado que a gente tem dificuldade de ter acesso e que muitas vezes os outros veem mais do que a gente. Eles conseguem ter mais percepção do nosso lado sombra do que a gente. E o que é esse lado sombra? Não deixa de ser o nosso inconsciente, que se manifesta no nosso comportamento, na nossa vida prática. Ainda existem pessoas que não têm essa noção clara de que nós temos um aspecto consciente e um aspecto inconsciente que guia a nossa vida. Há mais de um século que esse conhecimento foi trazido à tona, especialmente foi trabalhado por Freud, e muitas pessoas ainda acham que nós somos aquilo que a gente percebe, ponto final. E quais são as emoções, ou quais são os conteúdos do nosso lado sombrio? Bom, cada um tem um seu. Muitas vezes tem a ver com o nosso lixo emocional. O que eu quero dizer com lixo emocional? Todas aquelas situações, emoções e percepções e histórias até da nossa vida, que a gente, de algum modo, tem dificuldade de aceitar. Então, por exemplo, são situações onde existe medo, existe vergonha, existe inveja, existe tristeza e várias outras emoções chamadas de negativas, que, pelo menos para a gente, tem uma sensação de serem desagradáveis. E muitas vezes a gente bloqueia essas emoções, a gente nega essas emoções, o que nos leva a viver uma situação de autossabotagem. É bem provável que na pergunta do Felipe a gente consiga enxergar ali algo de autossabotagem, porque ele diz que ama a esposa, mas não consegue deixar de traí-la. Então vamos pensar um pouco nesse tema específico. Vontade de trair a pessoa amada pode ser um impulso sombrio que surge e que não necessariamente surge enorme, grande. Ele pode surgir em tamanhos pequenos, ele pode surgir com uma proporção sutil até. Se estivermos muito atentos, a gente vai perceber certos impulsos da nossa personalidade que o nosso inconsciente faz vir à tona de alguma maneira. Às vezes por sonho, às vezes por uma pessoa que passa e a gente olha com um olhar meio enviesado, assim com desejo. Estou falando aqui no caso de traição, gente. E quando esse impulso vem de maneira mais sutil, a gente não percebe. E se a gente não se dá conta e não lida e não trabalha com isso, ele pode vir aumentando. Ele pode se manifestar de novo e várias vezes, aumentando cada vez mais. E por que isso acontece? Porque esse impulso, ele precisa ser lidado, ele precisa de alguma maneira que a gente dê uma condução, que a gente faça algo. Ele está demonstrando o quê? Uma necessidade psicológica nossa, e se a gente não der atenção, ela vai se impor em algum momento. Então vamos imaginar aqui que a questão do Felipe, gente, não conheço, não sei, é uma hipótese apenas, né? Seja que ele tem muita necessidade de se sentir como alguém capaz de conquistar uma mulher. Ele tem essa necessidade constante. Isso pode não ter nada a ver com o seu amor pela esposa, embora para muitas esposas isso seja absurdo. Quer dizer, se ele me ama, então como assim que ele deseja outra mulher? Como assim que ele sente impulso de conquistar outra mulher? Mas isso pode ser uma coisa da
da história de vida dele, da psique dele, do modo dele funcionar. E eu não estou falando isso para justificá-lo, obviamente, e sim para tentarmos entender o que acontece, tentarmos pensar em possibilidades. Então, de fato, essa vontade pode não estar relacionada com o amor que ele tem por ela. E pode ser, então, como eu ia dizendo, uma necessidade dele que ele precisa olhar, que ele precisa, de alguma maneira, tornar consciente e buscar uma solução melhor do que essa que ele está dando. Porque essa que está acontecendo é uma solução, né, de trair a esposa que coloca o casamento dele em risco, coloca a vida afetiva dele em risco. E é por isso que ele faz a pergunta, ele, de certo modo, está pedindo ajuda. Se a gente não olha para aquele impulso enquanto ele é pequeno, né, daqui a pouco ele se torna muito grande e ele, como eu disse, se impõe e vira ação, vira comportamento. Então, o que a gente observa aqui é que existe algo que a gente chama de efeito bola de praia. O que é isso? Imagina que você está na praia, dentro da água, e você tem uma bola grande de praia que você empurra lá para baixo da água. Você sabe que a bola é cheia de ar e o ar é mais leve do que a água, então a tendência da bola de praia é que ela suba para a superfície. Mas digamos que você não quer que ela fique na superfície, você empurra lá para baixo da água. E fazendo isso, você precisa fazer um esforço para manter essa bola lá embaixo. E quanto mais fundo você for com a bola, mais pressão ou mais força você precisa fazer para conseguir mantê-la lá embaixo. E claro, isso vai fazendo você gastar energia, daqui a pouco seus braços não vão dar conta, e daqui a pouco essa bola vem à tona, vem para a superfície, jogando água na sua cara, fazendo aí bagunça, não é? As questões que a gente não tem bem resolvidas, que estão lá no nosso inconsciente, elas são mais ou menos como esse processo da bola de praia. Se eu tenho inveja, se eu tenho uma vaidade imensa, se eu tenho medo, se eu tenho vergonha, se eu tenho uma necessidade muito grande de me sentir admirado, ou seja lá o que for, vai fazer, por exemplo, que eu fique tentando reprimir essa emoção. Mas se eu fico tentando reprimir isso, eu não dou conta num certo momento. Não dá pra gente acreditar que vai conseguir reprimir pro resto da vida e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Aquilo vai se manifestar de alguma maneira. Muitas vezes se manifesta até como doença, até como sintomas, por exemplo, sintomas psicossomáticos. Então, não é uma coisa assim que faz sentido fazer, ficar reprimindo as nossas emoções. Então, quando as nossas emoções surgem, mesmo essas que estamos chamando de negativas, mas na verdade elas não são negativas, são parte da nossa humanidade e tem sentido. Quando isso surge, isso está simplesmente nos dizendo, existe algo aí que você precisa prestar atenção e cuidar. E se você cuidar bem, enquanto isso ainda não virou um comportamento disfuncional, você provavelmente vai dar uma solução boa para a situação. Se você não der uma solução boa, o que vai acontecer é que esse impulso, como essa bola de praia que você está tentando segurar lá embaixo, vamos chamar de impulso sombrio, ele pode vir à tona de maneira autossabotadora, como a gente está dizendo aqui no caso do Felipe, muitas vezes até autodestruidora e devastadora. Porque uma situação como essa que o Felipe está contando pra gente, pode levar uma pessoa a cometer um assassinato ou um ato completamente impensado e destrutivo com o outro, consigo mesma. Então tá aí a mídia para nos contar, né? As reportagens para nos dizer quantas histórias tristes acontecem por causa de situações como essa que o Felipe relata. E uma coisa que ele comentou também é do medo de que ela descubra. A consequência dessa bola que a gente fica pressionando lá no fundo do nosso inconsciente, não querendo que ela suba de jeito nenhum, tentando, vamos dizer, de alguma maneira negar a situação ou fugir de resolver o problema, é o medo. Porque, de algum modo, a gente sabe que aquilo é algo não resolvido que pede passagem, né? Que pede a nossa atenção. É o medo de consequências mais graves, como a gente acabou de falar aqui. Então, a pessoa não só vive com aquele desconforto do problema, como com medo de que isso venha à tona e cause ainda mais danos à sua vida. Então, qual a sugestão que a gente dá aqui para o Felipe e para qualquer pessoa que viva alguma situação, não necessariamente de traição, mas de outras situações que a pessoa perceba como auto-boicote ou auto-sabotagem? Tratamento, busque ajuda. Se você não consegue identificar os sinais mais sutis desses impulsos sombrios, desse movimento do seu inconsciente que vai causando aí desconfortos ou problemas, peça ajuda. Uma psicoterapia pode contribuir muito para que uma pessoa consiga viver isso de uma maneira mais tranquila na sua vida.
Espero que eu tenha conseguido aqui contribuir na reflexão a respeito desse tema da pergunta do Felipe. E se você acha que esse vídeo agregou valor para você, então sugiro que você dê um like, que compartilhe com muitas pessoas, porque esse tema de situações não resolvidas, que estão ali reprimidas no inconsciente, é geral. Quase todo mundo tem problemas desse tipo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora, clicando no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e deixe seu comentário falando um pouco de como é que você percebe esses impulsos sombrios aí do seu inconsciente. Espero que você tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo.